e todo o teu ser Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Ademir. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Coisa boa estarmos na casa do Senhor. Uma noite de oração, sermos abençoados aqui pela oração do povo de Deus. Aleluia. Estar juntos, sentindo a presença do Senhor. Isto é coisa maravilhosa. Como estávamos orando, ficamos privados durante algum tempo deste privilégio, mas Deus nos concedeu o prazer de poder retornar aos cultos. E um culto de quarta-feira, nós podemos louvar ao Senhor. E nós estamos orando para que todo o povo de Deus seja despertado para isso, não é verdade? Quantas às vezes perde essa oportunidade e perdendo horas de um dia de quarta-feira e não consegue estar na casa do Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus nós vamos continuar orando, porque o povo de Deus é um povo sábio e há de colocar no coração desde a manhã do dia um desejo de poder estar orando junto e compartilhando junto. Muitos não conseguem atravessar algumas barreiras, tudo porque não priorizam o reino de Deus. Houve tantas vozes, mas a mais importante, que a voz do Senhor, não conseguem ouvir para lhe direcionar o dia, a semana, o mês, o ano. Mas nós estamos orando e o povo há de despertar. Mas se você puder me emprestar o seu óculos, amém, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqueles que podem, por gentileza, coloque sobre seus pés. E vamos, nesta noite, abrir as nossas Bíblias no último livro, o livro do Apocalipse. Você que veio com fome da palavra de Deus nessa noite, vamos nos alimentar aqui em nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo de número 2, no versículo 18. Estaremos lendo a palavra do Senhor. Temos bastante tempo nesta noite. Já tivemos um feriado na semana, né? O povo foi para a praia, passeou bastante, em nome do Senhor Jesus, né? As praias do país ficaram lotadas, certamente muitos crentes ali naquelas praias, né? Do Rio, Fortaleza. Mas retornaram, estão com a força toda para estar envolvidos com a obra do Senhor, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 18, nos diz assim a palavra do nosso Deus. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, que significa amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação,
se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retenho até que eu venha. E ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Podeis assentar nesta noite. Amém. Peça ao Senhor que lhe abra o coração, para que você possa, nesta noite, sair daqui mais enriquecido da palavra do Senhor. Bendito seja esse nome glorioso de Jesus. Estamos diante, irmãos, do livro das Revelações, o Apocalipse. E em cada uma das cartas das 7 igrejas, que era uma responsabilidade, como você estuda a palavra de Deus e vem aos cultos de quarta-feira, e sabe pela escola bíblica dominical, que os responsáveis por esta igreja era o apóstolo João, que fora arrebatado na ilha de Patmos. Mas em cada igreja local dessas 7 igrejas, havia um líder, um dirigente, um presbítero, um pastor, um obreiro, representante, que a Bíblia chama de anjo da igreja, aquele que está liderando a igreja do Senhor. E esta igreja estava localizada nessa cidade de Tiatira. Era uma cidade pobre, pequena, de trabalhadores comuns. Ali a história diz que o que movia o comércio, que movia aquela cidade, era de tintureiros, era de carpinteiros, era de alfaiates. Não tinha grandes indústrias nessa cidade. Essa cidade não era uma cidade grande como Éfeso, como as demais cidades da Ásia. Era uma cidade pobre. Mas ali estava também a igreja do Senhor. E note bem que, para cada localidade, cada cidade da Ásia Menor, onde estavam plantadas as igrejas, teve alguma advertência, a não ser Filadélfia, que estava diante dos olhos do Senhor, tudo correto como requeria Jesus. Mas em cada uma das igrejas, o Senhor tem advertência, as 6 igrejas. E depois da advertência, irmã Raíssa, tem no final, para cada uma tem uma promessa. Para cada uma tem um desígnio. Para cada uma Deus tem um propósito. Ou seja, os crentes que estavam envolvidos em cada uma dessas igrejas, eles tinham suas responsabilidades. Mas tinham depois o prêmio para aqueles que vencessem. E se você observar para cada igreja dessa, uma das que mais chama atenção era que é a mais pobre, Tiatira. No final da carta que o Senhor Jesus manda a esta igreja, das revelações que ela dá ao seu pastor presidente, ela tem uma promessa, ela tem um propósito para esses crentes. E qual é? Olha só o tamanho do propósito. E por que Jesus escolhera essa igreja mais pobre, financeiramente, de gente tão simples para fazer uma promessa e um propósito desse? E qual era? Quem vencer, regerá as nações. Quem vencer, vai ter domínio sobre nações. Olha só, irmão, que promessa. Olha o tamanho do propósito. Você sabe qual é o seu propósito na obra de Deus? Será que eu sei qual é o meu propósito? Porque quando nós descobrimos qual é o nosso propósito, nós nos sentimos felizes.
alegre, satisfeito com Deus, quando nós encontramos o nosso propósito no reino de Deus. E cada um de nós, Deus tem uma chamada específica. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor Jesus revela, olha, para esta igreja, nessa cidade, eu quero dizer, ainda que vocês sejam pequenos, ainda que vocês sejam pobres, eu quero dizer que de vocês sairá pessoas que eu vou capacitar para liderar nações, para guiar nações na minha presença. E o nosso Deus é especialista nisso, irmãos, em usar coisas pequenas para confundir as grandes. Nosso Deus é perito nisso. E a melhor performance do nosso Deus é com as coisas pequenas. Deus pega coisas pequenas e confunde coisas grandes. A maior performance do nosso Deus não é na calmaria, é na tempestade. É na tempestade, quando nós passamos tempestade, é que Deus se revela para nós, nos dando vitória, nos dando triunfo, e ordenando que tempestade, que o mar, que vento acalme-se, para que nós possamos chegar ao porto desejado. Mas aqui estava esta igreja. E como eu e você lemos, e acabamos de ler aqui, Jesus que estava vendo, ele diz assim, eu tenho, meus olhos é como chama de fogo, os meus pés são como latão reluzente. Eu sei o que está acontecendo com esta igreja. Eu estou vendo. Há um grupo que está sendo dirigido por um espírito, que não é o meu espírito. Mas tem um grupo de pessoas dentro dessa igreja que estão buscando a minha face com sinceridade. Que estão trabalhando para que o meu nome seja glorificado, que estão se esforçando, ainda que com pouca força, ainda sendo pobres, mas estão se esforçando para me agradar. Aí Jesus revela, aqui nesta igreja, e por que essa igreja? Porque, irmãos, muitas vezes, como nós não entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, o diabo sabe, e ele se levanta com grande fúria, para tentar desvirtuar você do caminho, do propósito que Deus tem para com a tua vida. Então fique ligado nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. E a Bíblia diz que Jesus vai no ponto certo, ele toca o dedo na ferida. Ele diz assim, eu conheço as tuas obras, o teu amor. Essa igreja tinha amor, os crentes tinham amor. Eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé e a tua paciência. Jesus fala, olha só as qualidades dessa igreja. Jesus não dita só defeitos não, qualidades. Amor, fé, paciência, tinha serviço, tinha obras. Mas o que estava faltando ali para a parte dessa igreja era doutrina, era obedecer os mandamentos. Eles tinham amor, mas não tinham ensinamentos. Então uma parte desta igreja estava se contaminando com a idolatria. E quem estava dirigindo eles para o caminho da idolatria? Uma mulher. E talvez fosse a esposa do obreiro, do dirigente da igreja. E não a mulher, pastor, sim, uma mulher. Esse espírito de engano havia tomado a mente e o coração de uma mulher, que Jesus chamou de Jezabel. Olha, não precise pensar que o nome da mulher é Jezabel. Jesus está falando aqui sobre um espírito. Há dois espíritos que lutam contra a igreja de Jesus na terra. O espírito do anticristo e o espírito de Jezabel. Jezabel não é uma pessoa, é um espírito que luta contra a igreja do Senhor Jesus. E quando esse espírito ele percebe que nesta igreja Deus tinha um propósito com os crentes, com os membros, com as ovelhas daquela igreja, para grandes projetos no reino, esse espírito se aloja nessa igreja, que é aparentemente uma cidade pequena e pobre. Mas que dali Deus iria prover de crentes que estariam liderando nações. E talvez seja nessa noite você que está aqui na igreja, você que nos ouve pela internet.
Talvez Deus tenha um chamado e o propósito de Deus é grande na tua vida. Mas você está sendo liderado, regido por um espírito que não é o de Deus. É o espírito que Jesus chamou em Apocalipse, capítulo 2, versículo 19, de Jezabel. E para nós entendermos isso, nós precisamos voltar à Bíblia. Se você estiver com a Bíblia e quiser abrir comigo no primeiro livro de Reis, amém? Capítulo 16, você tem a Bíblia? Vamos voltar lá e vamos estudar a palavra de Deus rapidamente, não vamos tomar muito tempo. Aproveite o tempo na casa do Senhor. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 16. Pastor, mas eu já conheço essa passagem da Escritura. Sim, mas vamos estudar. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Pastor, eu não sou muito bom, não sou muito rápido para acompanhar a leitura, pastor. Mas você aguça seus ouvidos nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29, é isso mesmo? Amém? Falando sobre Acabe, é isso mesmo? Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu como se for a coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Prestou bem atenção? Era o 7º rei de Israel, o 7º homem que ia assentar no trono para reinar a nação de Israel. E você sabe que na Bíblia o 7º é número de perfeição, não é isso? Olha a importância disso. Esse homem era o 7º, e a Bíblia está dizendo que ele fez pior do que todos aqueles que foi rei antes dele. Porque ele tomou por mulher a Jezabel. E Deus tinha dito que não queria mistura entre o povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fez assim. E ele, desobedecendo, ele toma uma mulher, filha, e o pai dela é Etibaal, e ele traz aquela mulher para a nação de Israel, e ela traz consigo a idolatria em que ela foi criada. Acabe significa débil, o nome Acabe. Homem que compromete a verdade. E ele compromete a verdade por paz. Era um homem fraco, de personalidade fraca. Jezabel significa, o nome Jezabel significa 5 habitações. Era um espírito independente, sem companhia. O seu pai é Etibaal, sacerdote de Astarote, que diz a Bíblia. O deus Astarote era o deus que exigia sacrifício de crianças. Certamente é daí que surgiu o aborto. A liberalidade do aborto. Baal era o deus dos elementos. Baal era considerado o deus do sol, do vento, da chuva,
da fertilidade. Foi por isso que o profeta Elias, quando desafia os profetas de Baal, ele ora a Deus para descer fogo do céu. Porque Baal tinha uma fama que ele fazia chover fogo do céu. Foi por isso que Elias foi confrontar, nos seus dias, esse Deus com letra minúscula chamado Baal. Mas veja bem, irmãos, então esse nome aparece pela primeira vez aqui em 1 Reis capítulo 16. E essa mulher traz para a nação de Israel tudo o que ela aprendera de criança, aonde ela vivia. A Bíblia está falando neste momento, irmãos, de orar, porque isso é um espírito, e Jezabel é um espírito, e a Bíblia está dizendo para nós sobre guerra espiritual. Esse espírito se alojou na igreja de Tiatira para eliminar o poder de Deus de dentro da igreja. E tem 3 níveis de guerra que nós, os crentes, costumamos travar. Primeira batalha que nós guerreamos na mente. Segunda é na terra, no planeta mesmo, nós temos que lutar todos os dias. E a terceira, regiões celestiais, como diz Efésios 6. Então a luta aqui não era contra a pessoa de Jezabel, a igreja de Tiatira, mas contra um espírito maligno que agora tentava a igreja, dissuadir a igreja do seu propósito. E Jezabel, essas pessoas que se deixam seduzir por esse espírito, a Bíblia revela para nós que se alimentam da rebeldia. E Jesus está dizendo na igreja de Tiatira que a igreja estava tolerando esse espírito. Sabe o que é tolerar? A palavra significa não oferecer resistência. Tolerar isso. Quando você tolera uma coisa, é você não oferecer resistência àquelas coisas. Assim estava parte da igreja em Tiatira. Não oferecia resistência, estava tolerando. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, agora como nós identificamos, pastor? Aquele espírito só atuou lá na igreja de Tiatira ou pode atuar hoje no meio dos crentes modernos hoje? No Brasil e aonde estiver a igreja? Pode, irmãos, porque é um espírito, o espírito não morre. E como você identifica uma pessoa sendo seduzida dentro da igreja por espírito de Jezabel? Uma das primeiras formas de você identificar, seja homem ou mulher, esse espírito não tolera, não gosta de maneira nenhuma de ouvir a palavra não. O pastor disse não para ela, eu mudo de igreja hoje, não fico, essa igreja não presta para mim. O pastor disse não para ele, essa igreja não serve para mim. O pastor, eu fui falar com o pastor, ele disse não para mim. O espírito de Jezabel não tolera, não gosta de ouvir a palavra não. Tem que tudo concordar com ele. Isso é uma das primeiras formas de você identificar isso. Segunda coisa, Jezabel, quando ela se aloja no corpo de uma pessoa, é para enganar. E ela vem, e esse espírito vem para roubar a masculinidade do homem. Olha só, irmãos. A Bíblia nos ensina, nos revela sobre isso, que Jezabel rouba a masculinidade do homem, castra o homem. Como, pastor, isso? Castra os sonhos e o projeto do homem. Às vezes o cidadão está na igreja, tem projetos fantásticos para Jesus, pensamentos extraordinários na obra. A Jezabel vem e quer castrar esses bons pensamentos, esses sonhos. Nessa noite, você que nos ouve pela internet, se você perceber isso se alojando na tua mente, no teu coração, saiba que é o espírito de Jezabel. E nessa noite, a voz do Senhor quer soar dentro da tua alma, no teu coração, quer que você se arrependa e dê ordem a esse espírito para sair da tua vida, em nome de Jesus, para que você possa
aproveitar a presença do Senhor. Você se lembra de Jezabel? Ela gostava de estar rodeada de eunucos. Você chega numa casa, agora aprenda isso, né? Você já foi muitas vezes já teve que orar por pessoas, quantas vezes? Chegou em casa, quantas vezes? Quem está mandando, comandando é uma mulher. Quando tem filhos, às vezes tem netos, 2, 3 são homossexuais. As filhas partiram para o lesbianismo. Mas a mulher que comanda a casa não é mulher nada, é um espírito de Jezabel. Porque ela gosta de estar rodeada de eunucos. Em volta desse espírito, você pode ver que vai estar rodeado de eunucos. Homossexuais, muitas das vezes. E quem dita a ordem na casa, quem governa, é a mulher. Depois você vai aprender por que esse espírito se aloja. O que ele quer fazer na verdade. Aonde ele quer conduzir essas pessoas. E assim estava acontecendo em Tiatira, na igreja de Tiatira. Havia ali um grupo que estava sendo liderado, e ela dizia, se profetiza. Ela subia no púlpito, pregava, profetizava. Eu sou profetisa do Senhor. Mas estava ensinando, enganando. Jesus disse, o meu povo. Mais uma forma de você identificar o espírito de Jezabel. Toda mulher que está sendo seduzida, mulher, pelo espírito de Jezabel, ela tem prazer em gritar com o seu marido em público. Ela grita com o seu marido em público. Ela envergonha o seu marido em público. Ela desonra o seu marido em público. Ela não faz. Se ela quer falar com seu esposo, ela não faz, não fala entre 4 paredes. Ela quer falar para todo mundo ouvir que ela comanda, que o marido é um capacho dela. Isso é o espírito de Jezabel. Ela já pegou a rédea do negócio. Quem manda é ela. E principalmente se ela trabalha no emprego em que o salário dela é maior do que o do marido. Se der lugar vazão, esse espírito de Jezabel toma a mente e o coração e só faz as coisas com a ordem dela. Difama seu marido em público. Agora você pergunta, por que, pastor, que isso acontece? Qual o objetivo desse espírito que Jesus chamou de Jezabel? Para você que estuda a Bíblia, sabe, você que sabe, só vou lembrar para você. Deus fez tudo com ordem e decência. E Deus trabalha com cadeias de autoridade. E a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai falar para nós, tem uma revelação para nós família. Como viver bem agradando a Deus família. A Bíblia diz assim, o marido é o cabeça da mulher. Jesus é o cabeça do varão. E Deus é o cabeça de Cristo. Olha a cadeia de autoridade. O varão, cabeça da mulher. Jesus, cabeça do varão. E Deus, cabeça de Cristo. Isso são cadeias de autoridade. Quando esse espírito de Jezabel chega numa casa, numa família, numa igreja, ele quer quebrar esta cadeia de autoridade. Porque ele sabendo, se ele quebrar a cadeia de autoridade, a presença de Deus vai se retirando. A casa onde a mulher comanda, domina e grita com o marido, e o marido abaixa a cabeça e lhe obedece, a cadeia de autoridade já foi quebrada. Deus não pode agir ali. Que está agindo é um espírito enganando, dizendo que são religiosos, são crentes. Mas essa noite, a voz do Senhor está soando em nossa alma, para nós não deixarmos, permitirmos, nós varões, homens, e nem as mulheres sábias, porque a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, diz a Bíblia, que derruba a sua casa com as suas próprias mãos.
Quando a mulher é tola, ela quer mandar no marido, ela quer mandar na casa. E a mulher não nasceu para isso. Deus não criou a mulher para isso. Deus criou a mulher para ser auxiliadora, adjuntora do seu marido, para ela edificar a sua casa, para ela ser a rainha do lar, debaixo de uma obediência agradável ao seu marido. Muitas pessoas estão perdendo o privilégio de viver uma vida saudável, prazerosa entre família, entre casais, tudo porque não obedece, não respeita as cadeias de autoridade. Quando a mulher quer ser a mandona, ela acaba dando lugar e abrindo brecha para o espírito de Jezabel entrar. E se não se arrepender, Jesus revela ali em Apocalipse, como Jesus está falando. Se não se arrepender, eu vou colocar numa cama. Enfermidade vai para a cama. E assim os que adulteram com ela, os que compartilham dessa rebeldia, vão sofrer o dano. E será grande tribulação. E eu ferirei de morte os seus filhos. Talvez seja por isso que a nossa geração está sendo a geração que está nascendo e se produzindo tantos homens frouxos hoje. Porque o espírito de Jezabel já graçou por nações inteiras e o negócio está ficando feio. A Bíblia diz, irmãos, para nós nos revela que Jezabel, esse espírito é matador de propósitos, rouba a herança, rouba o legado e mata as suas vítimas. Você se lembra de Jezabel aqui em 1 Reis, como ela morre? Ela achou que estava por cima, e de repente o profeta Elias a desafia, e é lançada uma profecia, e a Bíblia diz que ela morre terrivelmente, que ela é jogada do alto para baixo do edifício, ela cai, se esborracha no chão, e a Bíblia diz que sai cães de tudo quanto é lado, cachorros, e comem a carne de Jezabel, e só deixa de resto, alguém se lembra? Frequentador de escola dominical, culto de ensino, o que sobrou de Jezabel aqui no Antigo Testamento? Da mulher que era tomada por um espírito maligno. Só sobrou a mão. Os cães comeram a carne dela toda. Só sobrou a mão. E só essa mãozinha, irmã Rogéria, foi capaz de viajar esses anos todos no mundo espiritual e agora se alojou na igreja lá em Apocalipse. E esse espírito estava ali, sabotando a obra de Deus, porque o obreiro tinha sido cegado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite nós estamos aqui, irmãos, e nós como igreja do Senhor dizemos não a esse espírito, e nós invocamos o nome do Senhor, e vamos desejar obedecer a palavra do Senhor como ela é, amém? Aleluia. Esse espírito tenta remover o sobrenatural da igreja, e tem como meta controle. E para ter controle, o espírito de Jezabel precisa manipular, intimidar, dominar, só então ele consegue controlar. Mas por trás, irmãos, de toda pessoa, toda mente que tenta controlar a outra, por trás de uma mente controladora, sabe o que está? Insegurança. Porque quando nós estamos seguros em nosso Deus, nós não desejamos controlar ninguém, porque a segurança nossa é o nosso Deus. Por trás de toda mente controladora, toda pessoa que tenta controlar a outra, está, na verdade, uma insegurança.
medo de perder controle. Mas você que é livre, nós que somos livres pelo sangue de Jesus, nós somos controlados pelo Espírito de Deus, pelo desejo de servir a Deus de todo carinho, de todo amor, com toda a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, irmãos, nós estamos aqui, mais uma vez, tendo nossos olhos abertos, e não vamos permitir que o Espírito de Jezabel aloje em nossa mente, em nossos corações, nem na casa de oração de Deus, quando nós viemos para orar ao Senhor. Aleluia. Nós vamos querer a cada dia ser dominados pela presença do Senhor, e vamos estar repreendendo todo espírito que se levante contra o conhecimento e a autoridade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E nós queremos ter famílias saudáveis e felizes. Nós vamos obedecer às cadeias de autoridade que a Bíblia nos ensina. Aleluia. As esposas que servem a Deus com sinceridade obedecem aos seus maridos. Aleluia. O marido obedece ao Senhor Jesus, que é o cabeça do marido. E Jesus, a Bíblia diz que o cabeça dele é Deus. Amém, igreja? Cadeias de autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos repreender todo espírito de rebeldia, em nome do Senhor Jesus. E vamos caminhar para o propósito que Deus destinou para nós. E esse espírito só se aloja numa casa, numa família, numa igreja, porque ele sabe do grande propósito, como eu disse a você, de Deus para esta família, para este homem, para esta mulher. Nessa noite, se você se sentiu tentado pelo espírito de Jezabel, mande embora da tua casa nessa noite em nome do Senhor Jesus. E deixe o Espírito Santo de Deus visitar você. Por quê, pastor? Porque Deus tem um chamado grandioso na tua vida e um propósito gigantesco na tua vida. Aleluia. Obedeça em tudo a palavra de Deus, porque Deus cumprirá o teu propósito na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nessa noite. Que a palavra de Deus possa, aleluia, habitar na tua alma, no teu coração, te fazer crescer e prosperar para a glória de Deus. Amém, igreja? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Ficamos de pé, vamos orar agradecendo a Deus nessa noite, pela sua viva palavra. Amém? Lembrando aos irmãos que, na sexta-feira, com a permissão do nosso Deus, estaremos de volta à casa do Senhor, com um grande culto de louvor e pregação da palavra de Deus. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor, e à noite, grandioso culto de louvor e adoração no nome do Senhor, dirigido pelo departamento feminino, onde as mulheres desta igreja vão estar trabalhando. Amém? E a irmã Rosângela certamente vai estar ministrando a poderosa palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar todos os irmãos, todo o povo. Você que ficou impossibilitado de vir à igreja nessa noite, que Deus te abençoe grandiosamente. Você que ainda não nos visitou, nos visite. Estamos aqui, Avenida Prefeito Álvaro Leite, de frente para a creche de Janira. É uma honra receber você. Temos um grandioso culto de domingo aqui, de louvor e adoração, em nome do Senhor, no bairro Cidade Nova, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus nesta noite. Grandioso Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos pela presença do teu povo, Senhor, nesta noite. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo período de oração que podemos, ó Senhor, nessa noite, ó Deus, falar contigo, sentir a tua presença. Obrigado pela tua palavra, que a mesma, Senhor, possa, Deus, germinar nos corações dessa noite e produzir frutos para a glória do teu nome. Que o Senhor possa abraçar o teu povo, dar vitória à tua igreja, despertar o teu povo, Senhor, e revelar ocultos e escondido ao coração da tua igreja, Senhor. Deus, repreendemos todo espírito de Jezabel que tenta adentrar pelas igrejas, meu Senhor, dominar, Senhor, os rebanhos, dominar o teu povo, Senhor. Nós repreendemos essa noite, invocamos o teu Santo Espírito, Senhor, Deus querido, sobre a vida do teu povo, sobre a vida da igreja, sobre a vida dos teus servos, das tuas servas, no nome poderoso do Senhor Jesus. Deus, continua revestindo o teu povo, continua, Senhor, suprindo toda necessidade, prosperando, abrindo porta e realizando os teus projetos, os teus propósitos na vida do teu povo. Ó Deus, nos despeça em paz, guardado por tuas mãos poderosas, Senhor,
Deus, dá-nos uma noite de sono reparador, restaura a saúde dos enfermos essa noite, cura, Senhor, os enfermos, liberta os cativos, os oprimidos sobrecarregados, aqueles que, ó Deus, que estão orando conosco, quem sabe estão enfermos nessa hora, eu creio no teu poder tocando, restaurando essa vida, libertando esta vida, ó Deus, aqueles que estão repreendendo o espírito de Jezabel dos seus lares, meu Deus, eu creio nesse espírito saindo, e dou ordem para que não volte mais, no nome do Senhor Jesus. Restaura a cadeia de autoridade nos lares dessa noite, restaura, Senhor, a autoridade deste chefe de família, restaura a autoridade deste irmão, deste obreiro nesta noite, restaura a autoridade, Senhor, do teu povo nessa noite, ó Deus, que seja envergonhado o espírito maligno nessa noite, que teu nome seja glorificado, Senhor, dá vitória a todo o teu povo, Senhor. Nós oramos essa noite, concordamos com a bênção, a vitória, a saúde, ó Deus, e a paz e a prosperidade do teu povo, no santo e bendito nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre, em nome de Jesus, amém, amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a doce e perfeita comunhão do Espírito Santo, sejam com todos que amem e aguardam a vinda santa do Senhor, e todos digam amém. O culto está encerrado, em nome do Senhor Jesus.